Olá, eu sou Eduardo Gasparetto e hoje estou aqui novamente para conversar com você, meu amigo corretor, minha amiga corretora ou dono de imobiliária, sobre contabilidade. Vamos falar hoje com o Sandro Leles, o nosso corretor de plantão aqui, corretor raiz, que sabe tudo sobre como pagar menos impostos, sobre como você permanecer com a sua empresa aberta nesse país de malucos, onde a gente nunca sabe o que o governo está pensando para tirar mais dinheiro de você ou não. Mas seja bem-vindo, meu amigo Sandro Leles. Tudo bem com você? Olá, Eduardo, tudo bem? Primeiro, muito prazer em ter me convidado para participar dessa live. Muito feliz em poder contribuir e ajudar com os corretores aí. Só corrigindo uma frase do Eduardo aí, é contador raiz e não corretor raiz. Ah, me desculpe, me desculpe. Eu vou ajudar os corretores nessa live de hoje. Maravilha. Se Vamos lá, apresenta, me Eduardo. fala um pouco sobre a sua história, tempo de experiência, o que você faz, enfim. Vamos lá, Eduardo. Eu já estou há 15 anos empreendendo nesse mundo louco do Brasil, aí, como você disse, né? Uhum. Atualmente a gente é a NTW, tá? O maior escritório de contabilidade da América Latina. Hoje a Uhum. gente faz parte de 220 unidades. A gente está em quase em todos os estados já do Brasil. Seja onde você estiver, a gente está apto a te atender, tá bom? Eu comecei a empreender, eu sou formado em Direito, então antes de começar a estudar um pouco de contabilidade, eu estudei Direito, depois fiz pós-graduação, depois em Finanças, depois fiz MBA em Controladoria. Uhum. Posterior, resolvi fazer Ciências Contábeis, que é a minha profissão, que eu tanto amo. Eu trabalhei Maravilha. em duas multinacionais, não sei se eu posso citar nomes, eu já trabalhei no Bradesco durante 8 anos, depois trabalhei durante 10 anos na Bayer. Até brinco, eu tenho muitos clientes aqui. Se é Bayer, é bom. É o poder do slogan, né? Contador raiz, piscou, tá gravando. Para você que não me conhece, pessoal, se inscreva no canal. A gente tem um canal no YouTube que o nosso foco é ajudar o empreendedor, é tirar as dúvidas e fazer a contabilidade de uma linguagem simples, fácil, que você consiga entender, que você consiga esclarecer todas as suas dúvidas. Que ótimo. E aí, pergunta que eu tenho para você, que eu acho que é o motivo pelo qual as pessoas vieram até aqui, nossa audiência, eles são corretores, são corretoras, por consequência, alguns deles são donos de imobiliárias ou até pessoa física que compra um imóvel e depois vende, reforma e vende esse imóvel para obter lucro, obviamente. Como que essa pessoa pode pagar menos imposto dentro da lei? A gente sabe que se a pessoa não estiver na lei fazendo maracutaias, enfim, dá para pagar menos, mas não é o objetivo aqui. O que a gente quer é ensinar as pessoas como que elas podem pagar menos imposto seguindo a lei do Brasil para não ter nenhum problema. Não existe nenhuma fórmula exata, tá, Eduardo? A contabilidade, muita gente acredita que é uma ciência exata. E não. A contabilidade é uma ciência humana. Então, depende. Essa é a resposta para a sua pergunta. Mas eu vou responder de duas formas para que você consiga entender de uma forma bem simplória. Uhum. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Imagine que você é um corretor, pessoa física, e você está começando. Você está começando na profissão, você ainda não tem o know-how, você ainda não sabe quanto você vai faturar, você ainda não tem uma previsão. Eu recomendo você ir com calma. Com calma. Contador, você não me recomenda abrir um CNPJ de imediato? Não. Não recomendo. Sabe por quê? Porque quando você abre um CNPJ no Brasil, você o governo, ele te obriga a fazer série de declarações. Como assim? Isso mesmo, a partir do momento que você formaliza-se, o governo exige que você faça algumas declarações obrigatórias. O que isso significa, contador? Significa custo para você. Se você está começando, acho desnecessário você ter um custo inicial com contabilidade antes de você ter uma noção da sua previsão ou provisão de faturamento, que são coisas distintas. Depois eu explico também. Até que tamanho seria começando?
Isso, vamos lá. Eu vou dar um exemplo de um corretor que abriu uma empresa com a gente, acho que faz uns 60 dias mais ou menos. Ele não tinha vendido nada, mas ele tinha uma previsão de receber uma comissão de 50 mil reais. Uhum. E no Brasil, a partir do momento que você ganha acima de 28 mil, alguma coisa, eu não vou lembrar, vou arredondar para 29 mil reais tributáveis, você já tem que pagar imposto, tá? Como pessoa física. E esse imposto ele vai começar em 27,5%. Então, você imagina, é óbvio que não é esses 27,5% certo a conta, tá? Ela tem um deságio aí nesse cálculo. Sim. Mas você imagina aí, você ganhar 50 mil e ter que dar 20% para o governo. Então, é um número, assim, absurdo. A gente não está preparado. O corretor que está me ouvindo, ele sabe da dificuldade que é para convencer aquele cliente a comprar aquele imóvel até chegar o momento da sua comissão. Tem um grande transtorno nisso aí, e para dar 20% para o governo. Então, primeiro passo antes de você abrir o seu CNPJ é qual o valor que você tem de previsão de lucro? Qual vai ser a sua parte no lucro? Eu vou ganhar até 20 mil reais durante 2 meses, 3 meses, não sei. É você que vai me dizer. Não recomendo abrir empresa. Não recomendo, tá? Recomendo que você fique quietinho, que você faça a sua declaração de imposto de renda no ano que vem, se você ganhou só isso durante o ano. Mas eu comecei a ganhar mais, contador. E aí, como que faz? Aí existem algumas estratégias contábeis, tributárias, para você receber esse dinheiro. Existem tipos jurídicos da empresa. Existe o MEI. O que é o MEI? O MEI é um microempreendedor individual. Aí você, corretor, está me ouvindo. Poxa, mas o corretor não pode ser MEI? Depende também. O MEI, ele está limitado a você receber até 180 mil ano. Então, você vai ter que fazer esse cálculo se você vai chegar nesse número ou não. Por quê? Porque o imposto é muito baixo. Você paga uma alíquota fixa de por volta de R$50 por mês, sendo MEI. E quando você abre uma empresa ME, que você já passa a ser Simples Nacional, você passa a pagar uma tabela progressiva. Ela começa 6% até infinitamente. Então, você vai ter que ver qual que é a sua previsão de faturamento para você tomar a decisão do tipo jurídico que você vai abrir. Segura um pouquinho. Boa, então, vai lá. A mesma lógica que se aplica a empresas tradicionais se aplica também para comissionamento e imobiliárias. Se eu tiver um faturamento muito baixo, faz mais sentido eu abrir um MEI, que eu praticamente não pago imposto. Agora, se eu tenho um tamanho maior e mais profissional, onde você tem uma renda acima, normalmente uns 5 mil por mês, né, que seria para ter uma empresa como Simples. Se eu não me engano, se você pegar o valor que você falou do MEI e dividir por 12, daria na faixa de uns 5 mil por mês, não é? Então, esse valor que eu passei, Eduardo, eu já estou contando tá? Já está no Senado aprovado esse valor. Esse valor ainda não está aprovado. O contador aqui já está especulando que esse valor vai ser aprovado. O valor atual hoje, 2022, como a gente está no final do ano, isso já está para estourar, o governo não vai mais segurar. A gente sabe que quando tem essa transição de governo, ainda mais quando são partidos distintos, o que eles fazem para segurar, para enrolar, para aprovar, é grande. Então, o limite hoje é 81 mil, tá? Só para que você não... mas vai passar para 144. Quase dobra. Então, Eduardo, uma coisa é o que eles estão prometendo, né? Outra Sim. coisa é o que vai aprovar. Nós contadores, tá? A gente, respondendo a sua pergunta, a média é 6.750. Tá. Você receber até esse valor, vale a pena o MEI. Só que cuidado, tá? Que essa média também é legal você ter um contador para te orientar, sabe por quê? Imagina que você abre uma empresa em novembro. O governo faz a média só dos 2 últimos meses, tá? Dezembro, para você fazer, não vou poder faturar 81 mil só novembro e dezembro. Se você já é uma empresa normal, imagina assim, que você emitiu 5 mil reais, o governo ele já faz um cálculo que você vai emitir 5 vezes 12.
E é assim que ele faz para te colocar na tabela do Simples Nacional. Então, depende. Por que eu estou sendo... Precisa de um contador. Cada caso é um caso, é legal a gente analisar. A gente tem bastante estratégia que a gente consegue usar. Ah, mas eu posso abrir, então, uma imobiliária sendo corretor? Pode. A gente tem casos, Eduardo, os corretores estão me ouvindo aí, que eles têm oportunidades. Quais são essas oportunidades? Sabe aqueles imóveis que ou o cara está precisando, está devendo para agiota, o cara precisa daquele dinheiro urgente? O corretor não passa isso. Ele não passa. Ele arruma um dinheiro, ele dá um jeito, ele compra aquele imóvel, porque ele sabe que é dinheiro fácil. Ele sabe que é assim que... Vocês estão me ouvindo aí, vocês vão concordar comigo. E aí a gente já tem uma outra estratégia. Eu já tenho uma outra estratégia que é sobre royalties. Aí eu já vou entrar em outro tema um pouco mais complicado. Vamos voltar ao corretor aqui para não ficar difícil. Eu quero que seja uma linguagem simples para que todo mundo que está nos ouvindo entenda. Tá. Então me fala o seguinte. A gente estabeleceu que quem vende poucos imóveis tem uma estratégia diferente de quem vende muitos imóveis. Então, uma pessoa que vende um imóvel por ano, ela tem um tipo de estratégia, e quem vende um imóvel por mês tem outra estratégia para pagar menos imposto, na lei, sempre na lei. Não. Tem que reforçar porque às vezes a pessoa pega direto no meio do vídeo, aí só para isso. Me fala então a estratégia de quem vende um imóvel por ano. Qual que seria a melhor estratégia para essa pessoa pagar menos imposto? O que ela deveria fazer ou planejar a carreira dela e, enfim... Antes de pensar no número de imóveis, eu pensaria no valor. O governo ele é ambicioso. O governo quer saber que você pague para ele. Você teve lucro, você teve rendimentos, uma parte é minha. Tá? É assim que o governo entende. Então, antes da gente pensar, mas eu vou vender um imóvel só por ano, vamos falar em números, vamos falar em valores. Hoje eu tenho bastante corretor aqui, que ele recebe, tem o aluguel, não só as vendas, são menores os valores, mas eu recomendo fazer tudo dentro da lei, tudo certinho, que vale a pena. Você vai pagar o menor imposto legal. Por que você está frisando? Eu acho bacana você frisar, porque é dentro da lei. Porque a gente sabe, corretor, que você não paga imposto. O governo sabe que você não paga imposto. O governo sabe que se você recebe uma venda por ano, recebeu seus 50 mil reais, a cada 10 corretores, um declara. Outros 9 não declaram. E aí fala assim, mas nunca pegou meu primo, nunca pegou meu vizinho, nunca pegou ninguém, nunca tive problema com isso. É um risco. É um risco e aí cabe a você calcular se vale a pena correr ou não. Eu, como contador, acho que não vale a pena, porque se você montar uma estratégia, você vai pagar... Eu vou falar em percentual, Eduardo, para ficar mais fácil, tá? Eu colocaria aí uma média de 5% de imposto do que você está ganhando, dá para a gente chegar. Para economizar? Isso. Não, pagar no final. Imagina você vendeu um imóvel por ano, ganhei 50 mil, coloca 5%. Então, ao invés do cara pagar 27,5, ele pagaria 5. Isso. É muito boa, é muito boa. Eu estou falando de números baixos, sim. Cuidado, porque aí eu tenho corretores, eu tenho imobiliário aqui que eles estão faturando 1,5 milhão por mês de lucro. Eu já estou pensando seriamente em colocar eles no lucro real. Aí você vai falar, puta, contador, você é louco. Aí não sou louco. Porque se a margem de lucro começa a ficar apertada, começa a gente pensar em outros regimes tributários. Sim. Não só Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. O Brasil te dá esse leque de abertura aí. Mas eu não entendi como que você disse que você sabe baixar para 5% esse imposto, mas não disse como. Mas aí... Vamos lá, você está achando que a Coca-Cola vai passar a fórmula dela de como ela pode pegar? Aí não dá, né, patrão? É assim, tem que pensar que o sistema tributário brasileiro ele é complexo, muito complexo. O contador, como eu falei no início do vídeo, de nada ele é ciência exata. Para você ter uma noção, o tanto de leis, emendas que o nosso digníssimo governo remete por dia e que a gente tem que interpretar,
é gigantesco, é uma coisa absurda. O contador nada mais é do que um interpretador de leis. Só que a lei é uma coisa complicada, que lei você não questiona, tá? A lei você tem que cumprir. Porém, existem diversos tipos de interpretação. Como que eu posso interpretar esse tipo de atividade? Vou te dar um exemplo, saindo um pouquinho do corretor, tá? Uhum. Imagina, sabe aquele bombom? Como é que vocês chamam? Sonho de valsa? Sonho de valsa, isso aí. Você sabia que quando ele é enquadrado como bombom é uma coisa, e quando ele é enquadrado como chocolate ao leite, alguma coisa assim, ele não paga imposto? Não Só sabia. da forma do nome que você dá ao seu produto. Ou você está achando que eles mudaram a embalagem do sonho de valsa foi à toa? Eu sei que jogos de videogame, computador, até pouco tempo atrás era enquadrado como jogo como cassino. Por isso que o imposto era tão alto. Aí a gente tem que apreciar, sabe quem? Kim Kataguiri. Kim Kataguiri é nosso deputado federal que conseguiu colocar essa lei sobre os games. Parabéns para ele. Outro deputado federal, Alex Fontanelli, que também defende bastante os nossos impostos, que a forma com que a gente é tributada no Brasil é muito complexa, é difícil, a gente poderia simplificar e ajudar todo mundo. No Brasil, para você empreender, o corretor, eu acho que é um dos mais sofríveis, né? Porque ele não tem salário fixo, ele só ganha por comissão, ele tem que correr atrás, igual o louco do seu cliente, ele tem que saber vender, ele tem que se vender antes para depois vender o imóvel. Ele sabe da dificuldade que é. E ainda ter que pensar no que ele vai pagar de imposto é complicado, né, Eduardo? É uma situação que o governo acaba nos impondo que é injusta. Mas o entrevistado é você, o entrevistado é você. É verdade. É que entrevistado é contador, né, cara? E contador, o pessoal brasileiro pouco dá importância para contador. Muita gente fala assim, o que o contador faz? Ele é bom de conta de matemática. Falou besteira. Eu mal sei fazer uma conta de matemática, eu só uso HP para fazer conta de matemática. O contador ele tem que ser bom em quê? Interpretar leis, saber executar de forma correta. Para quê? Para dar segurança para o cliente. A gente defende muito na classe contábil o contador ele tem que defender o seu patrimônio. Qual que é o patrimônio do seu cliente? É a empresa dele. A gente tem que aprender a mensurar para poder diagnosticar quaisquer problemas que ela tenha para mostrar onde você possa estar corrigindo. Eu brinco, eu tenho alguns clientes médicos que eu falo também que o contador nada mais é do que o médico das empresas, né? Porque quem hoje, nós adultos, vamos falando de adultos, procura um médico? Ninguém procura um médico. Quem hoje fica procurando um corretor? Estou dando um exemplo aí. O corretor a gente só vai procurar quando eu quero procurar aquele imóvel, eu quero procurar um imóvel. E aí, se você tem um corretor que é de sua confiança, com certeza você vai procurar ele, porque ele vai te passar essa confiabilidade no que ele vai buscar. Sim. E o corretor que está amparado com o marketing, que está amparado contabilmente, que está amparado para dormir em paz, colocar a cabeça no travesseiro e não se preocupar, sabendo que vai ter que pagar algum imposto, tá, Eduardo? É muito importante a gente frisar isso direto, porque muita gente acha que não vai ter imposto a pagar, que eu vou estar sonegando direto e não vou ter problema. Eu mudaria um pouco esse conceito. Eu mudaria, dá sim para pagar imposto de forma legal e ter o nosso lucro para a gente ter uma vida digna, que é o que a gente merece. A gente refletir que o governo, em vez de nos ajudar, nós empreendedores, que criamos empregos, que estamos ajudando esse país a crescer, em vez de nos ajudar, ele acaba nos punindo. Então, você que é autônomo, como eu, sabe da dificuldade que é empreender nesse país. E por tão difícil que é, não deixe de lado o seu potencial. Acredite em você e tenha pessoas ao seu lado que possam te auxiliar. Esse é um recadinho dessa historinha que o Eduardo falou aí. Com essa mensagem positiva, a gente pode encerrar. Diz que tem aquele ditado, né? Que um bom contador, um bom corretor e o cara da informática, quando você acha um bom, você guarda, porque é tão difícil achar um cara bom nessas áreas que... Tá difícil, viu? Tá difícil, cada vez mais complicado.
É complicado. É triste. Mas é isso aí, meu caro Sandro. Deixa o seu recado, seu site, seus contatos. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço você mais uma vez, tá, Eduardo? Para você que procura um contador, que é um apoio, se inscreva no nosso canal do YouTube, Contador Raiz. São vídeos diários que a gente faz, procurando ajudar você, empreendedor. Acho que é isso. Muito bem. Caso você queira assinar também o corretor, corretor.club, você tem... Vou colocar a chamada comercial aqui de novo. Caso você queira assinar o corretor.club, você tem a R$55 por mês no site, que está logo aí embaixo. Fique à vontade para deixar o seu feedback, deixe comentário se você quiser algum conteúdo específico. A plataforma está aí para servir vocês. Então, espero que você tenha gostado, que tenha sido divertido e informativo para todos vocês. E nos vemos num próximo episódio. Os contatos do Sandro estão por aí, abaixo. E caso precisar de alguma ajuda, estamos à disposição. Valeu, se inscreva no canal. Até mais, Sandrão. Obrigado, Eduardo. Tchau, até mais.